comentava com minhas filhas, meus filhos, como é o dia depois das eleições. Não se preocupem, não vai ser uma prédica de política, mas somente é uma abertura. O dia depois das eleições, geralmente, tem o discurso de quem ganhou e de quem perdeu. Na verdade, o que acontece quando terminam as eleições? Eu contava que, pelo menos minha experiência, especialmente em Israel, que é onde mais vezes vi eleições, também porque é o lugar onde mais morei, também porque é um lugar onde as eleições são muito mais frequentemente do que cada 4 anos. Cada 5 minutos tem eleições de novo. E normalmente o discurso, eu contava, normalmente é muito sabido isso. O discurso de quem ganha é: muito bem, terminaram as eleições, terminaram as disputas, eu sou o presidente ou o primeiro-ministro de quem me escolheu e de quem não me escolheu também. Somos uma nação, temos que nos unirmos todos e espero não defraudá-los, esse tipo de coisa. Por outro lado, a pessoa que perde geralmente diz: aceito as eleições, mais ou menos. E também diz: bom, a diferença foi assim, assim, assado. Agradeço a todos os que me ajudaram. E vamos ficar atentos, vigiantes, e vamos voltar em breve. É basicamente esse tipo de discurso. Quem ganha tem o desafio. E geralmente fala disso. Algumas vezes amplia a disputa, mas geralmente diz o que deve dizer. E é que, a partir de agora, temos que continuar todos juntos. Somos uma nação, preciso ser o presidente de todos. Porque a democracia é, por um lado, respeitar a opinião da maioria. E, por outro lado, não menos importante, é respeitar a minoria. Cuidar da diversidade. Nós, judeus e judias, como somos com respeito aos outros? Independentemente de se somos maioria ou somos minoria. Por maioria somos somente no Estado de Israel. E sabemos muito bem falar dos direitos das minorias. Mas nós, particularmente, cuidamos do outro. Prestamos atenção aos outros. Consideramos aquilo que não é judeu, judia, judaico, judaica. Todos devemos ter ouvido alguma vez essas frases que dizem muitas coisas contraditórias. Como, por exemplo, os judeus são muito bons para se cuidar entre si. Os judeus incrivelmente cuidam dos próprios. Isso te deixa feliz ou você sente lá um som de vocês não se importam com ninguém que não seja a família, o povo, a comunidade. Todos os demais podem morrer de fome e de injustiça, desde que as coisas entre os judeus andem bem. Será? Porque essa frase parece geralmente uma frase que nos elogia. Que bom, que unidos que são. Mas geralmente vem junto com outras coisas. Eu poderia contrapor a esse som antijudaico que supostamente nos acusa de cuidar somente dos próprios. Poderia contrapor vários fatos das últimas décadas. Se o Estado de Israel representa a idiosincrasia judaica de algum modo, bom, então Israel justamente
acolheu refugiados sírios, por exemplo, muito mais que muitos países com muitos mais recursos, e libaneses, e eritreanos, e sudaneses, e chineses, e romenos, não judeus, todos eles não judeus. Eu convivi com eles. O sul de Tel Aviv está repleto. Bairros inteiros, escolas inteiras. Israel, muitas vezes, inúmeras vezes, é o primeiro em resgatar cidades, países depois de terremotos, na Índia, na Chile, aqui no Brumadinho. Poderia trazer o exemplo de prêmios Nobel judeus em geral, que dedicaram sua vida a uma causa maior, a melhorar a vida da humanidade. Poderia ir um pouco mais atrás e pensar em judeus que se envolveram na Guerra Civil Espanhola, por exemplo. Na Revolução Russa, por exemplo. Protagonistas de todos esses movimentos. Impossível dizer que a idiosincrasia judaica só olha para o umbigo. Claro, existem judeus que não se ocupam de mais nada que de si próprios, como existem não-judeus. E existem, infelizmente, e temos que dizer isso na sinagoga, no Shabbat, judeus, sinagogas, judaísmos e rabinos que fazem disso uma bandeira, mais e mais. Quase como que a alma judaica é essencialmente diferente. E os judeus vão a outro lugar pelo mero fato de serem judeus. E os não-judeus, não. Eu quero dizer a todos vocês e os que estão também lá, que isso é mentira. Isso é contrário ao judaísmo. Absolutamente contrário ao judaísmo. E quanto mais se diz isso, mais se amplia algo que está proibido no judaísmo, que é criar antissemitismo. Em nome do judaísmo. Que é desprezar aquele que não é como você. Isso é antijudaico. Existem interpretações múltiplas sobre muitas partes, mas isso é proibido. Sem interpretações. Mas eu gostaria de ir um pouquinho mais atrás, que é a nossa paraxá. Na nossa paraxá, acontece o primeiro ato particular. E acontece o primeiro ato sionista antes do sionismo. Séculos antes. Milênios antes do sionismo. Abraão vai a Israel. E o caminho a Israel é um caminho para si. Porém, imediatamente, o texto diz, falávamos isso com a Bia, Lech Lechá, vá totalmente, ou vá em direção a você, à terra que eu vou te mostrar, e se torna uma bênção, Veheye brachá, venivrechu bechá, kol mishpechot ha'adamah. E se abençoem em você todas as famílias da terra. A ida de Abraão a Israel, a ida dos judeus à terra de Israel, desde o começo, é uma ida que busca algo melhor para a humanidade. Isso se repete depois da Akedat Yitzhak. Isso se repete depois para Yitzhak. E se repete depois para Yaakov. Cada um dos patriarcas tem uma missão universal. Mas não é uma missão universal de impor. Não é vá lá e imponha a todo mundo o judaísmo. Obrigue todo mundo a ser como você. Diga a todo mundo que não é como você, que se não for como você, então não tem lugar no mundo vindouro. Jamais foi dito uma coisa assim. A Parashá diz exatamente o contrário. O que diz a Parashá é Eiebracha, seja bênção, e que se abençoem em você as famílias da terra. Ou seja, você tem que desenvolver o melhor de você, os demais farão o melhor deles. Poderão ou não pegar o melhor de você. Como acontece isso? Como é que podemos nos tornar bênção de modo
que os demais se abençoem através de nós. Na minha humilde opinião, de duas formas. São dois caminhos complementares, não excludentes. O primeiro, fundamental para que os demais possam se abençoar em você, que essa sim é uma mitzvah expressa da parashá de hoje, que os outros, os que não são judeus, os que não são você e continuam não sendo você, não que se tornem você, que continuem não sendo você e aí se abençoem em você. Como se faz isso? Aceitando que eles não são você e que podem ser bênção também. Senão não faz sentido o texto. Então, a primeira condição para cumprir com a mitzvah central dada ao primeiro hebreu é reconhecer que aquele que não é eu tem uma fonte abençoável. Tem uma fonte de bênção. Os sábios do Talmud, ontem abrimos o primeiro módulo de estudo das rezas. E eu contei lá que os sábios do Talmud não escreveram 90% de nossas rezas institucionais. Mas eles escreveram também rezas pessoais, individuais. Uma delas, que ficou famosa e por isso está impressa no Talmud, era uma reza que dizia um sábio, quando entrava e quando saía do Beit Midrash. Era dele. Não era uma reza para todo mundo, mas tanto gostaram dela que a publicaram. Por isso nós a conhecemos 2000 anos depois. Que disse essa reza? Ele entrava, olhava para a comunidade, olhava para as pessoas que não conhecia e dizia: Deus, me ajude a enxergar sempre o melhor do próximo. Que possa ver, que veja a elevação do outro, como outro, e não seu lado negativo. E depois estabeleceram em Pirkei Avot que é mitzvah julgar o próximo para o bem. Se você não tem certeza de qual foi a intenção do outro, do que você sabe do outro, do que você pensa do outro, pressuponha o bem primeiro. Todas as pessoas devem ser consideradas boas até demonstrarem o contrário, e não ao contrário. Muito bem, esse é o primeiro ponto. Sem isso é impossível ser bênção para os outros. E o segundo ponto é como você enxerga você. Enxergue você de modo a acreditar que também você pode ser uma bênção para os outros. Ou seja, o primeiro passo é acreditar que o outro é abençoável. E o segundo passo é acreditar que você pode ser bênção. E aí vem o particularismo judaico. Levinas explica que quando os judeus se ocupam de si próprios e não fazem proselitismo, não estão dizendo com isso, ninguém é digno como eu de ser judeu. Não. Estão dizendo exatamente o contrário. Estão dizendo, eu não tenho nenhuma demanda para com você, não judeu. Não tenho nenhuma reclamação. Eu não acredito que eu sou melhor que você e que você tem que ser como eu para ser bom. Por isso eu não faço proselitismo. Você está bem como você é. Não precisa ser como eu. Por isso eu não tento te convencer de que seja judeu. Se você quiser, bem-vindo, não tem problema nenhum. Mas eu não tento te convencer porque para mim não ser judeu não é uma heresia. Não é um erro. Não é que o mundo não vai se redimir até que todos não sejam judeus. Nunca o judaísmo falou uma coisa assim. É o contrário. O judaísmo não é proselitista porque não acredita que não ser judeu está errado. Por isso não é proselitista. Não porque o outro não é digno. Porque não é indispensável. É um caminho, entre outros. Então, como eu não tenho nenhuma demanda para com os outros, e não tenho nenhuma exigência, o único que eu posso fazer é trabalhar comigo.
O dia mais sagrado do ano não é o dia que eu vou tentando convencer o mundo, é o dia introspectivo, Yom Kippur. Eu vejo como eu posso ser melhor. E não, se você vai ser melhor, então eu também vou ser melhor. Eu, sem nenhuma exigência para com você. Sem nenhuma condição. Eu faço somente minha parte, porque é a única que está nas minhas mãos. É a única que eu tenho o direito e o dever de fazer até o fim. E então serei uma bênção. Você fará a sua parte. De seu modo. Essa semana, preparando isso para compartilhar com vocês, aprendi algo do hebraico que eu não sabia. E é algo maravilhoso, prestem atenção. Em breve haverá na academia um curso sobre estas curiosidades do hebraico. A palavra brachá vem do verbo levarech. Mas é o mesmo radical. Pode ser dito de uma outra forma que leavrich, que significa o quê? Em espanhol se diz injertar, eu busquei isso em português, se diz enxerto. A botânica. Olhem que coisa interessante. O mesmo verbo que diz bênção, diz enxerto. Como se a bênção pudesse acontecer somente se o objeto abençoado desenvolvesse a semente. A bênção que eu posso te dar é somente uma semente. Você pode pegar a semente, incorporá-la e desenvolver a flor que você é de seu jeito. Só você pode fazer isso, não eu. Eu só posso compartilhar uma semente. Para isso eu tenho que acreditar que só sairão de mim sementes e que só você desenvolverá bênçãos para você. Isso mostrou um rabino hassídico chamado Menachem Nahum de Chernobyl. E eu o aprendi graças a uma rabina mulher dos Estados Unidos. É importante señalar os créditos. Muito bem. O importante, então, é acreditar que o outro tem o potencial e que eu posso contribuir com uma semente. Eu gostaria de terminar lembrando algo que aprendi pessoalmente de Shimon Peres. Vocês dirão, como assim? Você se encontrou pessoalmente com Shimon Peres? Sim, num evento gigante. Mas eu falei com ele um pouquinho. Foi o dia que me entregaram o diploma de rabino. Ele, esse mesmo dia, no mesmo lugar, recebeu o diploma de doutor honoris causa no Hebrew Union College. Estávamos juntos, sentados, um do lado do outro, antes de sair, cada um a receber seu diploma. E ele me contou a mim, e a outras pessoas que em 5 minutos já estavam todos ao redor, que uma das coisas que ele mais lembrava era que quando ele esteve nos Estados Unidos e visitou o candidato Obama a ser presidente, Obama era candidato. Obama perguntou a Peres: Senhor Peres, se eu for escolhido presidente, que é o que eu melhor posso fazer por vocês em Israel? E Peres olhou para ele e disse: Obama, se o senhor for escolhido presidente, o melhor que o senhor pode fazer por nós é ser o melhor presidente dos Estados Unidos. Eu entendi isso com meu ouvido rabínico. O melhor que você pode fazer em todas as circunstâncias, e o único que você pode fazer em todas as circunstâncias, é ser o melhor você. Não exigir mais nada de ninguém. Não condicionar isso a nada que venha dos outros. E isso é o particularismo judaico. Só isso. Que possamos nesse Shabbat, Lech Lechá, ir a nós mesmos com humildade, com fé em que podemos ser bênção e principalmente com fé em que os demais, somente do jeito deles, podem tornar nós uma bênção
para eles. Shabbat Shalom.